O ChatGPT é o site, o aplicativo do momento. E eu sei que você utiliza para pesquisar sobre as mais diversas questões. Mas você já usou o ChatGPT para escrever uma redação? Já quis saber como é que fica? Pois é, no vídeo de hoje eu fiz exatamente isso. Eu usei o ChatGPT para tentar conseguir um texto pronto e eu, como corretor, vou avaliar a redação produzida pelo aplicativo e vou te contar até que ponto ela tá legal, até que ponto ela ficou bacana, em quais aspectos ela poderia melhorar. Então, fique de olho! Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa te apresentar uma redação produzida pelo ChatGPT e eu quero te mostrar o que ela trouxe de positivo e de negativo. Quero literalmente analisar o texto com vocês, então para não enrolar demais, vou abrir aqui para a gente poder fazer a nossa análise. Eu pedi para ele escrever para nós o tema da redação do Enem do ano passado. Então eu pedi aqui, escreva um texto dissertativo argumentativo sobre desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais no Brasil. Uma coisa que já me chamou a atenção foi que o texto produzido pelo ChatGPT veio com 6 parágrafos. E nós já sabemos que no Enem o ideal é que o texto tenha aproximadamente 4 parágrafos. O mais comum é que a nossa redação tenha 4 parágrafos escritos. E lá eles escreveram da seguinte maneira, vamos à introdução. Desde a colonização do Brasil, os povos e comunidades tradicionais têm sido subjugados e marginalizados pelas forças dominantes da sociedade brasileira. Esses grupos são compostos por pessoas que têm uma relação especial com o meio ambiente e com as tradições culturais que lhes foram transmitidas ao longo das gerações. Apesar da riqueza cultural e histórica dessas populações, ainda há muitos obstáculos para sua valorização e preservação no Brasil. Um dos principais desafios é a pressão crescente sobre seus territórios e recursos naturais, o que ameaça não só suas práticas culturais, mas também sua sobrevivência material. O parágrafo introdutório, eu diria que, por enquanto, é um parágrafo muito bom. Ele define o que são os povos e comunidades tradicionais, apresenta uma tese mostrando para nós que há muitos desafios relacionados a esses povos e, aparentemente, ele já aponta para nós quais seriam as ideias que seriam desenvolvidas ao longo do texto. Quando você olha no finalzinho, que está escrito assim, ó, o que ameaça não só suas práticas culturais, e aí eu tenho a impressão que esse vai ser o primeiro argumento, mas também sua sobrevivência material, que me parece que vai ser o segundo argumento. Se a inteligência artificial conseguiu fazer um bom projeto de texto, ela vai passar por esse caminho. Por enquanto, a introdução, gente, sendo bem sincero, é uma introdução muito boa. Em termos de norma padrão, há um domínio da norma padrão, tem sido bem escrito, está bem organizado, está com vocabulário bom para quem estaria terminando o ensino médio. Até agora, só coisa boa no texto. Vamos continuar nossa análise. E aí ele já começa o primeiro parágrafo, o de desenvolvimento, falando assim: outro problema é a discriminação e o preconceito enfrentados por esses grupos étnicos e culturais. Quando ele já começa falando outro problema é a discriminação e o preconceito, já ficou um pouco estranho, porque pensando no estilo Enem, ele iria começar a argumentação, né? E ele já começa com outro problema. Mas vamos continuar vendo. Muitas vezes eles são vítimas de estereótipos negativos e sofrem com a falta de respeito por suas tradições e costumes. A falta de políticas públicas adequadas para a promoção e valorização desses grupos também é um grave obstáculo. Esse segundo parágrafo, sendo muito sincero, ficou um pouco confuso. O que aconteceu? Ele ficou com uma pegada muito forte ainda de introdução e até agora eles estão lançando várias ideias e não estão desenvolvendo essas ideias. Primeiro o parágrafo fala sobre a discriminação e o preconceito, depois ele fala deles serem vítimas de estereótipos, depois ele fala de falta de políticas públicas adequadas, mas por enquanto as ideias não estão desenvolvidas. Eles estão literalmente só citando vários problemas. É uma argumentação de um texto que é muito citador de argumentos, mas que ao mesmo tempo não os desenvolve, e eu sinto falta também de repertórios
socioculturais de maneiras concretas ao longo do texto. Mas vamos continuar a leitura. Além disso, a falta de representatividade desses povos na esfera política e a falta de reconhecimento formal de seus direitos são outras barreiras para a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Muitas vezes, os poderes públicos não reconhecem a importância dessas populações para o patrimônio cultural e ambiental do país. Continua fazendo uma lista de argumentos, continua citando várias ideias sem trazer o desenvolvimento. Sinto falta de exemplos, sinto falta de repertórios socioculturais, vejo que esse texto poderia desenvolver menos argumentos. Está fazendo um texto dissertativo argumentativo? Sim, mas está muito longe do que nós esperamos para o padrão Enem. Está muito distante ainda do que nós esperávamos para o padrão Enem. Temos uma grande desorganização das ideias aparecendo de maneira excessiva e pouco desenvolvidas. E aí, logo na continuação, no parágrafo de baixo, eles já colocam assim: para superar esses desafios, aí eu já olho e falo, mas proposta de intervenção, eles têm 2 parágrafos abaixo ainda. Então essa proposta de intervenção vai ser muito precoce, mas vamos lá. Para superar esses desafios, é preciso adotar uma abordagem interdisciplinar e integrada, que envolva ações voltadas para a educação, a preservação do meio ambiente e a promoção da igualdade e do respeito pelos direitos desses grupos. É necessário que o poder público inclua as comunidades nos processos decisórios, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas necessidades atendidas. Na verdade, esse parágrafo é um parágrafo que acabou sendo uma proposta de intervenção que está no lugar errado, né? Uma proposta de intervenção que está no meio do texto. Dá até para a gente perceber alguns elementos na proposta de intervenção. A gente percebe que tem agente, tem ação, tem detalhamento, tem finalidade, só que não tem modo ou meio. Ou seja, já tem um elemento faltante na proposta de intervenção, já é menos 40 pontos para esse texto. E aí, depois tem mais 2 parágrafos. 2 parágrafos, na minha opinião, desnecessários para a redação, 6 parágrafos, não teria essa necessidade. E ele vai continuar, falando assim, além disso, é importante que haja investimento na pesquisa científica e na documentação das culturas e tradições desses povos, para que possam ser preservados e divulgados de forma adequada. A valorização dos povos e comunidades tradicionais é fundamental, não só para proteger as identidades culturais desses grupos, mas também para construir uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável. Esse parágrafo novo, que começou com além disso, assim como 2 parágrafos acima, está apresentando para nós uma nova proposta de intervenção. Então, em termos de organização textual, esse texto é o caos. Ele está muito bagunçado, ele está muito desorganizado. Ele apresenta 2 parágrafos com propostas de intervenção e ele cita várias propostas. O mesmo problema que a gente encontra na argumentação, que é um texto que cita muitos argumentos e não desenvolve tantas ideias, a gente encontra na proposta de intervenção. Está citando muita proposta, não precisa de tanta coisa assim. E ainda tem um parágrafo só para conclusão, que fala assim: em conclusão, os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil são imensos, mas é possível superá-los por meio de políticas públicas adequadas, envolvimento das comunidades e reconhecimento de seus direitos. Só assim poderemos garantir a sobrevivência desses grupos e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e plural. Seria um parágrafo conclusivo que nós também não teríamos necessidade, não teria necessidade de fazer essa conclusão, seria um parágrafo também dispensável. Resumindo esse texto, gente, é o seguinte: ele lembra um pouco uma redação estilo Enem em determinados momentos. A introdução lembra um pouco um texto Enem, o desenvolvimento em determinados momentos lembra um pouco um texto Enem, mas claramente a inteligência artificial ainda não sabe fazer com perfeição propostas de intervenção, não sabe apresentar repertórios socioculturais como o Enem exige. A inteligência artificial não consegue ainda organizar bem os argumentos e, claro, ela é muito boa no que diz respeito à norma culta e à coesão textual, mesmo que eu tenha meus poréns, como 2 parágrafos iniciados com além disso.
mas de certa forma eles são muito bons nisso. Se eu fosse corrigir esse texto, eu daria, e aí vamos fazendo as contas, norma culta 200 pontos, tá? Não há erros de norma culta. Eu daria na competência de número 2, não há repertório sociocultural. Então eu daria 120 pontos, até agora 320. A argumentação está muito confusa, com muitos argumentos citados e poucos argumentos desenvolvidos, então daria mais 120, 440 pontos. A coesão textual está boa, mas não chega a ser uma conexão tão boa entre parágrafos, entre períodos, não chega a ser com uma grande variedade de repertórios conectivos. Então eu daria mais 160 pontos, 600, e na proposta de intervenção eu daria mais 160 pontos. 760 pontos seria a nota final desse texto feito pelo ChatGPT. É uma nota razoável para um aluno que está começando em redação, mas ainda está muito distante de ser uma nota perfeita. Mas interessante a gente perceber a capacidade da inteligência artificial de produzir textos. Mas, lógico, nada supera a capacidade autoral do ser humano. E você, como que você enxerga o ChatGPT e essa possibilidade de escrever redações? Já usou alguma vez para te inspirar, para pensar em textos? Você, professor, utiliza o ChatGPT nas suas aulas para inspirar as suas discussões? O que você está achando dessa tecnologia e principalmente desse uso entre alunos? Conte tudo para nós, que eu quero saber da sua vida. Se você gostou desse vídeo, lembre de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações e em breve nós continuamos a nossa conversa, beleza? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!